doutora Cecília Arraiano, eu penso que dispensa apresentações, se calhar a maior parte das pessoas que está nesta sala já ouviu falar em alguma ocasião, quanto mais não seja no programa que 4D Ciência, não é? Em que era uma presença habitual. Só umas breves notas acerca do percurso da doutora Cecília. Ela é licenciada em Biologia por Lisboa, pela Universidade de Lisboa, depois fez um doutoramento em Genética na Universidade de Geórgia, nos Estados Unidos, e depois começou um percurso que foi bastante bem sucedido na área da genética. É uma das figuras da genética microbiana em Portugal que tem, de facto, o devido reconhecimento. Em 2008 foi eleita membro da EMBO, da European Molecular Biology Organization, que é algo que é restrito a apenas algumas pessoas, esta eleição. E este ano foi eleita, escolhida também como embaixatriz portuguesa na Sociedade Americana de Microbiologia, na ASA. Portanto, a Cecília, para além de ser uma investigadora da qual toda a comunidade portuguesa se orgulha, é também uma embaixatriz, quer na Europa, quer nos Estados Unidos de Portugal. E hoje vai-nos dar mais uma das suas palestras fantásticas. Obrigada. Eu primeiro queria agradecer o amável convite para vir aqui. Eu já tive cá algumas vezes há uns anos atrás, no âmbito de convites pelos alunos, nas jornadas, que eu gosto muito e fiquei até amiga e em contacto estrito com vários alunos, que me dá muito prazer. Tenho vários alunos do meu laboratório. Aliás, a minha técnica, e um que fez o doutoramento comigo e pós-doc, que se formaram não diretamente aqui, mas na Universidade Católica, quando havia o polo das Caldas da Rainha, que eles formaram de lá e continuam no meu laboratório, e tenho ótima impressão da formação que eles têm tido. Eu hoje vou tentar não vos aborrecer muito, ser o mais... no fundo, o que eu estou aqui a fazer e a mensagem que eu queria dar hoje era só uma. Era tentar saírem daqui com a ideia de que este mundo do RNA, estes RNAs, há muito mais do que nós pensamos e muito mais do que nós temos aprendido no liceu e noutros sítios. É só a mensagem que eu quero que vão daqui. Se tiverem essa mensagem, chega. Não quero mais não. Ora bem, eu pus assim um título um bocadinho sensacionalista só para verem também que, de facto, nós temos o privilégio de viver hoje e agora, quando se estão a fazer tantas descobertas no campo do RNA. Há 50 e um bocadinho mais anos foi a descoberta da estrutura do DNA, que veio a dar o Prémio Nobel, e de facto o DNA tem influenciado imenso a nossa sociedade e a nossa maneira de estar, cada vez mais, desde esculturas, coisa a falar, até vamos ao supermercado, até diz o shampoo tem DNA, tem proteína, faz muito bem, e portanto, e DNA está na boca de tudo, tem DNA, tá. E também o DNA às vezes era um bocadinho assustador, na medida em que estava, estão-se a clonar, e está aqui que ouviram muitas vezes falar a Dolly, os ratinhos transgénicos que brilham, não é, com o raio ultravioleta, são verdes, o que é que vem isto? E uma vez até sentada assim a tentar explicar o que eu fazia, assim no meio de uns banqueiros, ele dizia, então a Cecília o que faz está a fazer monstros, não é? Construir monstros. Portanto, isto também tem assim uma ideia, uma conotação um bocadinho aterrorizante. E o que nós todos sabemos e aprendemos é que havia o tal DNA que tem estado na ribalta estes anos todos, e havia um primo assim mais pobrezinho, que só o que fazia era traduzir o que o primo rico dizia, traduzia noutras palavras, que era o RNA. E quando estudámos no liceu os tipos de RNA que havia, essencialmente, assim, se formos resumir, será o RNA ribossomal, que existe nos ribossomas, o RNA de transferência e também o RNA mensageiro, que está aqui representado assim nestes bonecos, com os ribossomas aqui em cima, e aqui serão os péptidos a sair durante o processo de tradução. Contudo, nos últimos 10, 15 anos, tem havido uma grande, enorme descoberta de muitos mais tipos de RNAs que nem se imaginavam que existiam. E porquê? Porque nós, quando temos uma determinada tecnologia, sem querer, damos importância a uma certas coisas e quando pensamos que uma coisa é importante, focamos nisso e esquecemos o resto. Por exemplo,
Como se pensava que os RNAs mensageiros eram o que eram importantes porque eram os que davam proteínas, toca de ver no genoma quais são aqueles que são mensageiros. Os mensageiros normalmente são maiores do que estes pequenos RNAs que não codificam para proteínas. Como tal, selecionava-se os grandes e deitava-se o resto todo fora. Portanto, até havia kits, havia coisas, portanto, o resto não interessava porque era pequenino. Embora fosse muito estranho, porque é que o genoma era muito maior do que aqueles RNAs mensageiros e o resto até se chamava junk RNA, o lixo do RNA. Mas, de facto, a evolução não vai deixar que muitas coisas se preservem muito tempo se não servirem para nada. E então, em 2003, a Science, em todos os anos, aliás, a Science faz tipo os Oscars da ciência. Número 1, número 2, mas foi assim números. E em 2003, isto é só para vos dar exemplo, quem ganhou foi os pequenos RNAs. E o número 2 ficou algo relacionado com as nanotecnologias, os computadores, e para vos dar um exemplo que é assim um bocado surpreendente, o número 4 foi a sequenciação do genoma humano. Portanto, já se via em 2003, cientistas achavam que esta descoberta dos pequenos RNAs podia ainda ter mais importância do que apenas uma sequenciação do genoma humano, quando não sabemos ainda bem o que é que isso, o que é que muitas coisas estavam lá codificadas. E como as mulheres sabem muito bem, os presentes bons vêm normalmente em caixinhas pequeninas, não é? Portanto, isto aqui, os pequenos RNAs também, muitos deles são mais pequeninos, mas podem fazer imensas coisas, desde atuar na transcrição, silenciar genes, replicação, afetar imensas formas de RNA e até afetar a estabilidade da proteína e da relação. E há alguns que é incrível, que eu não trago aqui um exemplo, mas que em certos organismos, como em tetramina, até conseguem chegar ao pé do DNA e arrancar, xizar bocados de DNA, que é absolutamente inacreditável. Então, vários artigos que têm saído, um deles tem este título muito engraçado, que estamos perante um universo em expansão de non-coding RNAs, e eles podem ter as formas todas diferentes, e eles são de veras muito importantes porque modulam a expressão do código genético. Ou seja, é como que o DNA, se pensarmos que é um papel, um mapa que um arquiteto faz e diz, olha, esta casa, hereditariamente, queremos que a outra casa seja igual. É assim, está aqui o plano, não é? Mas depois tem que haver os construtores, os engenheiros elétricos, os fiscais de obra, tudo aí, não é? E depois é como construir, há uns que fazem as proteínas, que é os tijolos e isso tudo, mas há outros que andam por lá, que são estes, que têm um papel executivo e que não fazem, e podem dizer assim de repente, olha, pois é, no plano as janelas estão assim, mas eu não vou querer, para já até nem há dinheiro, as janelas vão ser muito mais pequenas. E depois o outro diz, mas agora a eletricidade não vai ser assim. E de repente eles conseguem com que o plano que está lá, e o plano continua a ser o mesmo, mas o que foi içado, o que foi construído, torna-se muito diferente. E essas diferenças podem ser também muito moduladas pelo ambiente. E os pequenos RNAs têm um grande papel também na epigenética, que no fundo é a expressão da genética. E surgiu também com o Genomics, que no fundo era sequenciar os DNAs, com o Transcriptomics, que era os RNAs todos, mas também o RNomics, que será ver qual é a população destes RNAs que não codificam para proteínas. Então, como é que eles podem agir e porque é que são tão importantes na expressão génica? Normalmente agem por dois mecanismos. Ou agarram-se a uma determinada proteína e titulam a quantidade de proteína celular, como que agarram-se todos a ela e depois ela já não consegue fazer a função que iria fazer. Ou, o que é mais comum, hibridam com os RNAs mensageiros que são complementares, portanto têm uns alvos específicos, e ao hibridarem podem fazer duas coisas, ou impossibilitam a sua tradução, porque ligam-se, ficam-se lá agarrados e os ribossomas já não conseguem passar, ou, ao se ligarem, fazem que esses RNAs mensageiros fiquem mais sensíveis
à ação de enzimas que os vão degradar e assim conseguem modelar a sua estabilidade o tempo que eles estão presentes na célula. E sendo assim, funcionam como uns RNAs antissense, que já se conhecia há muitos anos, antes de descobrir estes pequenos RNAs em eucariotas, já se sabia, por exemplo, em bactérias, para a replicação de plasmídios, que havia uns RNAs antissenses que conseguiam controlar o número de cópias dos plasmídios. Isto é um exemplo lá no meu laboratório, isto é em salmonella, e estes são diferentes pequenos RNAs, e tentámos ver qual é a expressão deles em diferentes condições de crescimento, portanto, em fase exponencial, 0,4, depois OD2, estacionária mais 6 horas, 24 horas, aqui SP1 e SP2 são meios que estimulem a expressão das ilhas de patogenicidade que dão virulência à salmonella. E aqui é um meio mínimo. E como podem ver, diferentes pequenos RNAs expressam-se em condições muito diferentes. Olha, aqui, por exemplo, este é na condição SP1 e OD2. Este aqui já é OD2 mais 6, este aqui também, e nestas condições já não se expressa. Ou seja, isto também não só ver-se a versatilidade destes pequenos RNAs, que normalmente são mais, são dependentes de condições de stress, mas também mostra que se quisermos ver uma população de RNAs a um determinado momento, podemos não ver certos pequenos RNAs, embora eles existam noutras condições celulares. E então, isto é só para representar, por exemplo, este MICA tem vários alvos e há muitos deles que têm como alvos proteínas de membrana. Aqui está o OMPA, LAMB, OMPX. E ao terem como alvos proteínas de membrana, são também importantes para a exposição das bactérias quando estão nos processos de infecção e, como tal, são importantes também a modelar a virulência bacteriana. Em eucariotas também há muitos destes pequenos RNAs que se podem dividir assim em dois grupos grandes, embora cada vez mais é difícil dividi-los. Uns que são chamados os microRNAs, que afetam sobretudo a tradução, portanto inibem, reprimem essa tradução, embora já tenha havido casos em que ativam a tradução, e os pequenos RNAs de interferência que agem na degradação dos RNAs mensageiros. Estes microRNAs existem em imensos, quase todos os organismos eucariotas. Alguns também expressam-se em certas condições de stress ou em certos órgãos. Por exemplo, aqui temos embriões do peixe zebra e, como veem, aqui em escuro está um determinado microRNA a ver a sua expressão e, como veem, olha, vem aqui, aqui, aqui e no resto do corpo já não é expresso, portanto são característicos de certos órgãos. Outros, por exemplo este, MIR17, a sua superexpressão acelera a formação de linfomas no ratinho e muitos deles estão intimamente ligados com processos com doenças. O RNA de interferência tornou-se comum, que existia naturalmente, mas tornou-se, deu o prémio Nobel à descoberta em 2006, Craig Mello e Andrew Farr, e tornou-se como uma tecnologia com um potencial enormíssimo. Porquê? Porque é uma forma de se poder silenciar determinados genes sem mudar o genoma. E porquê que isto é tão importante? Por exemplo, nas pessoas, se uma pessoa tem uma doença porque produz uma determinada proteína, não se pode ir agora mutar as células todas da pessoa e dizer, agora vamos tirar o gene que produz essa proteína. Não se pode, não é? Portanto, isto é uma tecnologia que não só em pessoas ou todos os eucariotas se pode, ao sintetizar RNAs que são complementares daquele que nós queremos silenciar, consegue-se que um determinado gene nunca se expresse. Portanto, cada vez que ele se vai exprimir, pumba, vem outro, liga-se e faz com que aquele se degrade. E assim é uma forma indireta que nunca se produz. Aqui, só para exemplificar, nós, por exemplo, queríamos silenciar a proteína produzida por este RNA mensageiro, que está aqui em verde, está bem? Então, mandávamos sintetizar, e há kits, sintetizamos mesmo, mandar a companhias, e depois há kits para ajudar a fazer isto, em que
um RNA grande vai ser cortado por uma enzima, neste caso chama-se a Dicer, em dois mais pequeninos, que normalmente têm 21 a 25 nucleótidos e têm a característica de, ao serem cortados, ficam aqui assim com uma pontinha, 2 nucleótidos, aqui e aqui, estão a ver? E este RNA em cadeia dupla pode ser injetado ou pode ser até por difundido, chegar às células que nós queremos. Há determinadas proteínas que se ligam, separam-se as duas cadeias e vai hibridar-se ao RNA-alvo. Depois, isto vai acionar a ligação de determinadas proteínas, como esta aqui cor-de-rosa que se chama argonauta, e este complexo chama-se RISC, RNA Induced Silencing Complex, portanto, complexo de silenciamento induzido pelo RNA. E então, o que é que isto vai fazer? Esta aqui, a argonauta, tem aqui uma tesourinha, vai cortar estes dois ao meio. E ao cortar, o que é que faz? Este RNA mensageiro fica cortado em dois e já não pode dar a proteína que ia dar. É claro que isto acontece muitas vezes, acontece muito rapidamente, portanto este RNA mensageiro pode ser muito produzido, mas nunca vai conseguir dar a proteína porque está sempre a ser cortado e sempre a ser degradado. Já em 2004, na Nature, vinham dizer que este fenómeno pode ser uma das coisas mais importantes e que venha revolucionar, e de facto 2 anos depois deu um prémio Nobel. Então, nós temos a sorte de que no liceu aprendemos só 2 ou 3 tipos de RNA e as pessoas que agora vão para o liceu vão ter que decorar enorme e vão ter muito mais trabalho do que nós tivemos, e todos os dias surgem mais RNAs diferentes, muitos, há os pi, há os não sei o quê, quer dizer, todos os dias, e nem sabemos o que é que eles fazem, nem sabemos, portanto isto está a ser mesmo uma expansão assustadora. Outros tipos de RNAs também muito interessantes são os ribozimas, que são moléculas de RNA que podem catalisar reações como se fossem proteínas, não sendo. Por exemplo, uma delas é a chamada RNA-SP, que deu o prémio Nobel a Sidney Altman em 82, e outros são os riboswitches e termosens. Estes são muito engraçados porque é como se fosse portanto, é o RNA mensageiro, mas que a montante, portanto, na região 5' tem uma parte que não codifica proteína nenhuma. E então, faz de conta que, vamos supor, se o RNA mensageiro que dá proteína é o meu corpo, eu postei assim no início uma parte. E depois ele sente as moléculas que estão presentes, ou, no caso dos termosensores, a temperatura, não é? E então, faz de conta que ele diz assim, aqui... Estou cheio de sede, há pouca água, não é? Então ele faz assim, moléculas de água, vou beber água. Faz assim e bebe água, não é? Pronto. Quando está assim enrolado, não se vai poder produzir a proteína, porque ele está com água, está enrolado e está a beber água, não há mais bem. Depois, quando já não tem sede, já não há moléculas de água em presente, ele então... não há, esconder, ele larga-se e anda à procura. Portanto, as duas estruturas que pode ter consoante as moléculas estão presentes ou estão ausentes, faz com que se produza mais ou não se produza a determinada proteína. Portanto, no fundo, eles são quase como moléculas vivas que sentem o que está no meio que os rodeia. E por muitas destas características, pensa-se, embora não é difícil provar, que a evolução na Terra terá começado com RNA, e pessoas que estudaram muito o DNA, como o Francis Crick, do Prémio Nobel, passou o resto da sua vida a estudar RNA, e há muitas teorias que propõem que, de facto, apoiam imenso esta ideia. Por exemplo, o DNA, para se replicar, precisa de fragmentos de RNA, os Okazaki fragments, senão o DNA não se replica, não é? Há vírus só de RNA, os próprios RNA podem fazer reações enzimáticas sozinhos, sem mais nada. Tudo que leva a suportar esta ideia. E a primeira parte que eu queria era isto, é a mensagem que eu quero com que fiquem até agora, que há muito mais do que nós pensávamos, é fantástico vivermos agora, que está sempre a descobrir coisas que as pessoas não sonhavam, e que isto nos leva a tecnologias que vão ser um avanço, e estão a ser um avanço enormíssimo no estudo, sobretudo de eucariotas, mas também de procariotas. E durante muitos anos
focou-se na investigação nesta direção. Portanto, o DNA iria dar RNA mensageiro e depois proteína. E a ideia, e muitas coisas para a indústria, o que se quer é, queremos muito desta proteína, queremos superexpressar esta proteína, que depois é importante para isto ou para aquilo. E normalmente a metodologia que se usava então era a transcrição, mas às vezes dizia-se, põe-se este promotor que é tão forte para dar tanta proteína e tem pouca proteína ao fim. E não se percebia bem. E nos últimos 20 anos tem havido um grande interesse em estudar a degradação dos RNAs. Porquê? Eu às vezes dou assim um exemplo que para mim é simples de visualizar. Por exemplo, se quisermos ter água e o RNA vamos supor que é água, não é? E queremos ter água numa bacia para dar as tais proteínas. Podemos aumentar a quantidade de água de duas maneiras, ou abrindo a torneira mais, ou diminuindo o ralo, não é? Não sei. Mas, se tivermos um ralo assim, bem, podemos abrir a torneira como quisermos, que nunca lá vamos ter água. Ou seja, mesmo que tenhamos transcrição com toda a força, se a degradação, a velocidade de desaparecimento for muito rápida, nunca vamos conseguir lá ter o que queremos. E também vice-versa. Podemos ter uma transcrição quase só aos pinguinhos, não é? Mas se o ralo for assim mais fininho que uma agulha, se calhar ainda vamos conseguir lá acumular alguma água numa alguma circunstância. Por isso é muito importante este balanço entre a transcrição e a degradação. Aqui são mensagens de leveduras em que no tempo zero parou-se a transcrição. E por isso vai-se ver as mensagens, neste caso deste mensageiro, quanto tempo é que demora a desaparecer, porque não se está a produzir mais de novo. E como veem, várias mensagens têm diferentes tempos de vida média, que será o tempo em que demora a haver 50% do que havia inicialmente, não é? Aqui é mais ou menos aqui, este já é mais ou menos aqui nos 15 minutos e este já é mais ou menos nos 3 minutos. Em bactérias, a vida média dos RNAs normalmente é menor do que nos eucariotas e tem uma vida média mais ou menos 2, 3 minutos, por isso é difícil estudar, mais difícil estudar, porque quando vamos ver já não estão lá, não é? As vidas médias podem também variar com o estado de crescimento, de gene para gene, de célula de tipo celular para tipo celular, etc. E os fatores envolvidos nesta degradação podem ser ribonucleases, que são as enzimas que degradam o RNA. Podem ser determinantes estruturais no próprio RNA, que podem facilitar, estabilizar ou destabilizar os cortes, não é? Podem esconder ou tornar mais fácil ou mais difícil os cortes. A passagem dos ribossomas pode também esconder certos locais-alvo, as caudas poli-A e também fatores que se podem ligar como repressores ou ativadores deste processo. Numa maneira muito simples, e aqui representado em bactérias, se isto for um RNA mensageiro, pode ser comido de duas formas. Ou ser clivado interiormente, como está aqui representado por estas tesouras e estes alicates, e enzimas como RNase consegue sentir quando o RNA está de cadeia simples, e outros como RNase3 consegue sentir quando o RNA está de cadeia dupla e preferem este tipo de substratos. Neste caso, enzimas que cortam a partir de uma extremidade chamam-se ribonucleases, exorribonucleases, exo começa por uma ponta, e então estão aqui vários. Aqui é só para dizer que a adição de caudas de poli-A no fim dos RNAs, mesmo hoje em dia se sabe também em procariotas, ajuda a degradação destas enzimas. Em eucariotas, o princípio é o mesmo, não se sabe tanto daquelas que clivam interiormente, portanto, desaparecem primeiro os A's, depois a degradação ou vai ser aqui de 5' para 3' e é degradada assim, ou não é tanto por dentro, mas ou por esta ponta da direita para a esquerda, aqui ou da esquerda para a direita, portanto 3' para 5' ou de 5' para 3'. No caso dos pequenos RNAs
não codificantes podem ter ainda mais passos regulados por ribonucleases. Porquê? Porque muitos deles, ao serem sintetizados, não têm o tamanho certo para estarem já ativos, para estarem já terem feito a sua maturação. E essa é feita, muitas vezes, pelo processamento, pela clivagem de ribonucleases que têm que cortar às vezes pontinhas, ou um bocadinho daqui, um bocadinho dali, para eles ficarem ativos com o tamanho certo. E também as ribonucleases podem agir quando eles se ligam ao alvo, ou também quando a comer as quantidades de RNAs, os pequenos RNAs não codificantes, o que eles chamam small RNAs. E por isso os pequenos RNAs podem também ser regulados por estas ribonucleases que nós normalmente chamamos RNases. Não é mais fácil. Aqui vou mostrar um exemplo do que acontece de experiências em vitro mesmo, não é em vivo, nós vemos em vivo e agora fomos experimentar. Então, purificamos este pequeno RNA e depois, que está aqui, mas não, ao início não adicionámos a enzima e aqui adicionámos esta enzima que é a RNase 3 que reconhece cadeia dupla. Mas aqui também havia cadeias duplas, não é? Mas vê-se, mesmo com grande quantidade de enzima, não é clivado. Contudo, se nós dermos um alvo, que é esta membrana de proteína, o RNA ou este LAMB, que é outra proteína, vemos que os dois acabam por ser cortados desta forma ou desta forma. Ou seja, isto, mesmo em bactérias, é um bocado aquela ideia que eu vos contei da RNA de interferência, que ele hibrida com o alvo e depois os dois são cortados e altera a sua estabilidade. Assim, os RNAs podem ser degradados diretamente por algumas ribonucleases ou indiretamente quando eles se hibridam com determinados alvos e depois são cortados, e aí são cortados os RNAs juntamente com os seus alvos. No meu laboratório temos focado sobretudo a estudar enzimas desta família da RNase 2 e da RNase R, que são exorribonucleases. E esta família existe em eucariotas, onde pode ter importância na divisão celular, no desenvolvimento aqui drosófila, no metabolismo do RNA e na biogénese de organelos, até mesmo dos cloroplastos. Contudo, esta família em bactérias, membros desta família são importantes na competência, respostas a stress, viabilidade, imobilidade e com muitas implicações para a virulência. Em colaboração com uma colega em Inglaterra, resolvemos estudar o elemento desta família em drosófila. Os membros desta família todos são característicos por um domínio que é característico, que aqui está aqui em vermelho, que se chama RNB, portanto, seja em bactérias ou humanos, e depois tem outros domínios que já são extra e que normalmente são envolvidos em agarrar ao RNA, e este aqui é o que ajuda a clivar, é o domínio catalítico, a cortar RNA. E como em drosófila nós podemos dar nomes assim um bocado brincalhões, e um aluno meu no meu laboratório resolveu chamar Tasman, porque o Tasmanian Devil, como sabem, come. Eu não consigo representar aqui bem como eu queria, mas de facto a ideia é esta: elas vêm e começam a comer, devia ser muito mais rápido do que eu tenho aqui, não é? E de facto ele quando come é de uma maneira diferente. Mas era importante saber como é que era a estrutura, como é que se tem este domínio que é característico da família, como é que será a estrutura. E muitas vezes uma fotografia, como bem sabem, vale mais que 1000 palavras, quer dizer, às vezes dizem, esta família todos são louros, e a família todos os olhos, e os outros desta família sabe-se logo, porque todos têm um nariz grande. E de facto precisávamos de saber como é que era o domínio, como era uma fotografia desta família. Como tal, decidimos colaborar com um grupo da Arménia Carrão lá no ITQB, em que eles são cristalógrafos, para nos tirarem a tal fotografia desta família de proteínas. E quando fomos fazer em Escherichia coli, purificámos a proteína e vimos que a estirpe selvagem, está aqui este cristalzinho que parece assim um triângulo quase fininho, não é? Mas fizemos um mutante
em que era em tudo igual, exceto num aminoácido, em que vimos que nesse aminoácido ligava-se ao RNA, mas já não degradava. Portanto, tínhamos estragado de alguma maneira o centro catalítico. E é muito engraçado que ao cristalizar esse mutante, os cristais eram absolutamente diferentes. Parece aqui um cone gelado, não é? Completamente diferente, só com um aminoácido diferente. E então conseguiu-se a estrutura, que foi muito importante, foi a primeira dos membros desta família. Viu-se que afinal isto será o que liga ao RNA, este aqui é verde com as cores, e o azul, cá está, é a tal característica estrutural que é a característica dos elementos desta família. Aquele mutante que eu vos disse que se liga ao RNA, mas não consegue comer, foi muito importante porque ao cristalizar viu-se que trazia lá dentro o RNA, 13 nucleótidos, que vinham das reações in vivo. Portanto, isto não foi forçado, foi mesmo que trazia lá dentro, mas não conseguia comer, portanto, nós conseguimos ver como é que ele ficava. Então, se tentarmos imaginar como é que é isto da estrutura, como é que nós percebemos o que é, então é assim, de 1 a 5, vamos supor que estão 13 nucleótidos, vem aqui, desde o número 1 até ao 13, isto aqui será a proteína. É agarrada por estes bocados aqui e aqui, cá está, que é o núcleo catalítico. Então, os primeiros 5 que entram, como aqui, estão a ver? Entram aqui dentro da proteína e é como se fosse a proteína, como se fosse assim um vale. Muitas proteínas aqui, em cima não há nada, entra naquele vale como se fosse quase um rio, não é? Entra para ali dentro. Aquilo parece enorme, entra dentro lá desta proteína e depois, de repente, faz aqui um ângulo de 90 graus, onde tem muita mobilidade nesta direção, para poder entrar nesta região que vem aqui, estes últimos 5, aqui é um átomo de magnésio, que são estes aqui, 9 a 13, que é como se fosse um bolso. Portanto, eles entram aqui, ficam fechadinhos, não se podem quase mexer no bolso, e estão ali, bem fechadinhos, tal qual como o bolso, e para entrar, o buraquinho só cabia RNA de cadeia simples, e de facto esta enzima só degrada cadeia simples. Depois de fazermos muita enzimologia, vimos que o mecanismo era, então o RNA entra, como eu vos disse, é agarrado sobretudo por estes que ligam ao RNA e depois entra aqui e agora estão a ver, que os 5 ficam ali agarradinhos e aqui parece umas raquetes de ténis, estão a ver, ou umas prensas, são 2 aminoácidos que têm de cadeia aromática e portanto a cadeia aromática serve quase como 2 raquetes de ténis, consegue agarrá-los e eles ficarem ali muito caladinhos, muito quietinhos, os 5, 1, 2, 3, 4, 5, né? Quando aquilo toma lá a forma e a localização desejada, pronto, dá-se a reação enzimática, um nucleótido é liberto e depois dá-se a translocação, não é? Este anda outra vez um bocadinho, isto vai sendo à roda. Contudo, quando chega ao fim, quando tiver só 5, eles ainda se conseguem agarrar, corta-se um, mas depois ficam só 4, os 4 já não dá para arranjar bem e por isso o enzima depois vai, cospe. Portanto, o produto da reação são 4, que nunca ninguém sabia porque é que era 4 e conseguimos perceber isso. Outra coisa que é muito engraçada, muitas coisas que se veio a descobrir, porque é claro que íamos fazer muitas análises bioquímicas ao mesmo tempo para tentar perceber isto. Uma coisa muito gira é que sabia-se que esta enzima, já de antes, quando o RNA era processivo, até ter 10 nucleótidos e depois passava a distributivo. Vocês se calhar não sabem bem, ou não se lembram o que é processivo, uma enzima processiva e distributiva. Então, processivo é assim, um exemplo assim um bocado maluco, mas que para mim, como bióloga, é mais giro para eu ver. Então, o enzima processivo é assim, é como se fosse um leão atrás de uma gazela. A gazela é o RNA, o leão era a ribonuclease, não é? Então, o que é que ela faz? Se agarrar a gazela, quando agarra, não é a caça, e depois vai-lhe dando dentadas e não a larga até a matar e até a comer um bocado. Isto é um enzima processivo, quando agarra, não larga, e acaba ali. O enzima distributivo é aquele, se fosse um leão atrás de uma gazela, vai a correr, dá-lhe uma dentada, mas ela depois salta, consegue a correr, mas ele vai a correr, outra dentada, e vai assim às dentadas, agarra e larga, até que ela finalmente vai. E então, sabia-se que esta enzima era processiva, portanto comia sempre tudo de seguida, até o RNA ter 10 nucleótidos. E a partir disso passava a ser distributiva, o que era muito estranho.
Então nós conseguimos perceber. Porquê? Onde é que isto agarra o RNA? Agarra nestes sítios que eu vos estava a dizer e depois agarra ali em cima. Ou seja, é como se nós tivéssemos uma corda, RNA, e agarra assim. Tem duas mãos, não é? A de baixo e a de cima, não é? Então vimos que 10 era daqui até aqui. Então percebemos, ela é processiva enquanto estiver assim, vai, não larga, não é? Mas depois, quando tem só 10 faz aqui, já só segura com uma mão. Então, por exemplo, mais difícil, porque agarra e depois tem que tomar o jeito outra vez, agarra outra vez e torna-se a ficar distributiva, não é? E então nós começámos a perceber que o mecanismo fazia sentido. E porque é que era? Porque se for 10 já só chega até aqui. Já não dá para ser agarrada aqui e pronto, já não tem os dois sítios para poder agarrar. O ter compreendido isto ajudou-nos a fazer modelos para como será a humana, como será de outros organismos. E podem pensar, mas isto é tudo ciência básica, para que é a utilidade disto? Não sei. Então vou só dar um exemplo, que as maiores descobertas muitas vezes são de ciência básica e não muita coisa dirigida. Em 2011 viu-se que pessoas que tinham mieloma múltiplo, quando foram sequenciar o DNA dessas pessoas, fazer medicina personalizada, e viram exatamente que tinha 2 ou 3 bases mutadas, as pessoas que tinham doenças, uma percentagem enorme dos doentes, e mutadas aonde? Exatamente no centro catalítico desta proteína que existe em humanos também, e isto vai desregular a tradução da proteína, e cá está, por nós sabermos um mecanismo, vai ser muito útil a poderem ver o que é que podem fazer para ajudar estas pessoas. Para além disso, desta família, no mesmo em Nature Genetics, o ano passado, outras doenças surgiram com proteínas muito semelhantes da família. Isto é DIS3L2, mas isto são RNases 2, como eu vos disse, e de facto, cada vez mais há doenças humanas relacionadas com proteínas desta família, e em procariotas, em muito tipo de bactérias, como Helicobacter, Shigella, Enterovesicolal, Legionella, Aeromonas e muitas outras, estão a ver proteínas desta família, estão a intervir com processos de competência, mobilidade, stress, fiabilidade e crescimento. Ou seja, ao estudar algo que acontece na célula, seja em bactéria, seja o que for, e a percebermos o mecanismo, é claro, não podemos olhar só assim, mas temos que olhar transversal em todos os outros organismos que podem ter proteínas desta família com importâncias muito importantes, com relevância muito importante mesmo para o homem. Também, ao conhecer estas proteínas, podemos optimizar e modelar a sua atividade. Isto aqui foi um exemplo de às vezes temos muitas surpresas em que criámos um superenzima. E como é que criámos um superenzima? Quando eu vos disse que havia aqueles 5 que estavam no tal bolso, não é? Muito agarradinhos, e havia o último aminoácido da proteína, que era uma glutamina, que era esta aqui. E nós sempre pensámos que essa glutamina estava lá como se fosse uma daquelas portas dos saloons, dos cowboys, não é? Que vem assim, e pensámos, estava lá, quando corta, ela ajuda a sair o que cortou, não é? Corta, ajuda a sair o que cortou. E pensámos, se mudarmos para outra forma, neste caso uma alanina, isto vai ficar, já não vai ajudar nada a sair, e aquilo vai ser uma confusão e já vai bloquear e vai funcionar muito pior. Quando fizemos a experiência, eu fartei-me de dizer aos alunos que estavam enganados, porque quando punham a estirpe selvagem, tinham esta degradação, cá está o produto final, 4 nucleótidos, mas se usavam este mutante, punham 100 vezes menos enzima, portanto há aqui 0,1 nanomolar e aqui 0,01 nanomolar, e tinha uma degradação muito mais rápida. E disse, não pode ser, isto não pode ser, estão a fazer mal, depois tinham que fazer, repetiram, então o que é? Finalmente percebemos que era o oposto do que nós tínhamos previsto, ou seja, isto aqui está a fazer lá como uma porta, cá está do aluno, mas não é para ajudar a sair, é para não deixar sair. Ou seja, porque isto de facto é um assassino molecular, portanto não queremos isto estar solto a comer 100 vezes mais rápido, porque vai ser muito mal para a célula, não é? Portanto tem que ser controlado a velocidade de degradação. E então, o que nós pensávamos que era para facilitar, não, é para dificultar 100 vezes pelo menos a ação, o movimento com que o RNA será degradado.
E de facto isto foi tão super que fez a capa da revista e ficámos tão contentes. Outra coisa que descobrimos foi, junto com os colegas em Texas e Houston, foi que em leveduras, para além, portanto esta aqui é a proteína da família, para além de comer 3 linha para 5 linha, como eu vos mostrei, tinha também a capacidade de ter um domínio extra em que conseguia comer de uma maneira diferente a RNA interiormente. Então, de facto, isto é como termos, vamos comprar uma Exo e temos uma Endo for free, é como temos um canivete suíço, tem uma arma de um lado, do outro lado tem uma tesoura, portanto, é uma maneira de optimizar o funcionamento desta enzima em leveduras. Também, para além de estudarmos o Tasman que eu já vos contei, em colaboração quisemos também estudar outras em Drosophila que se chamaram Pac-Man, como aqueles jogos muito antigos que comem e agora toda a gente representa as ribonucleases assim. E então esta comia de 5 linha para 3 linha. E aqui, ao contrário, porque às vezes nós temos um gene, nós temos uma mutação e queremos saber qual é o gene que dá aquela mutação, não é? Aquele fenótipo. Neste caso é ao contrário, nós tínhamos um gene e não sabíamos bem mutações nele, o que é que iriam fazer em fenótipo. Então ela lá conseguiu fazer mutantes em Drosophila, na mosquinha do vinagre, e aqui será selvagem, não é? Vejam aqui esta parte das costas, dorsal, e os mutantes, vira-se que aqui, estão a ver, há aqui qualquer coisa que não está bem. E aqui então nota-se imenso, parece que está assim meio corcunda e não fecha bem. Ora bem, estes movimentos durante o desenvolvimento, e o nosso desenvolvimento também, é como que há migração de células das duas metades, né? Nós não somos absolutamente simétricos, e as duas metades vão assim e fecham. Isto é o que acontece a fechar o sistema nervoso, é o que acontece nas pessoas, quer dizer, as duas metades fecham-se, e é o que acontece sempre que fazemos uma ferida, qualquer ferida, há uma migração de células para fechar a ferida, não é? Às vezes fica cicatriz, outra vez fica tão bem feito que nem se nota a cicatriz. E viu-se que este fenómeno de tirar só uma ribonuclease estava a perturbar estes fenómenos, e ela foi fazer, por RNA de interferência, ver noutros organismos, como em C. elegans, que é um nemátodo, e exatamente ao tentar silenciar este gene Pac-Man, vê o mesmo de migrações. E agora, devido a isso, cá está os fenómenos de fechar as filhas, e esta fotografia que é horrível, e que também as pessoas que têm a fenda palatina, que é o mesmo problema, exatamente, não fecha, e de facto se vê que ao mexer e ao perturbar uma ribonuclease apenas, ao interferir na estabilidade do RNA, estamos a contribuir para a morfogênese, para a adesão celular e para formas de sinalização. Por exemplo, esta minha colega continua a investigar neste sentido e, por exemplo, vê que as Drosophila, que ao terem pequenas feridas, as drosófilas que têm um mutante neste gene Pac-Man têm muito mais dificuldade em sarar essas pequenas feridas do que as outras, e isso é muito importante estudar em conjunto mesmo com médicos, etc. E então, para terminar, só vos queria dizer que, em facto, depois destas transcritómicas e desta RNómica dos pequenos RNAs não codificantes e da proteómica das proteínas, e agora vem estas ómicas todas, cada vez mais a bioinformática, temos que querer tudo em conjunto, mas que esta revolução que está a haver e vai ajudar a compreender este mundo de RNA que está dentro de nós, aos saltos, quer dizer, e assim, e temos de ter a noção que, como as pessoas que viveram na Revolução Industrial foram privilegiados a ver aquelas coisas todas que estavam a acontecer, como aqueles que nasceram na altura e já eram adolescentes na altura em que se descobriu o DNA, que foi o máximo, nós agora temos o privilégio de viver agora, neste momento em que estão todos os dias a descobrir novas formas, estavam debaixo dos nossos olhos, que nós não fazíamos a mínima ideia. Mas agora, a última descoberta de há 2 anos, e que houve um artigo muito importante na Science este verão, descobriu-se que há certos RNAs em bactérias, em Escherichia coli, que toda a gente já pensava que já sabia tudo,
em que funcionam como um sistema imunitário nas bactérias, que é uma coisa inacreditável, e conseguem, com pequenos RNAs, vão e clivam o DNA em determinados sítios para integrar bocadinhos de transposões e de fagos que entram para depois ficar tipo uma memória para quando eles entram, rebentam com eles mais fácil. Portanto, é quase um sistema imunitário em Escherichia coli, quer dizer, é absolutamente fascinante vivermos hoje. Este é o meu grupo, agora já assim há uns elementos diferentes, mas era a fotografia que eu ainda tinha, são os que estão agora lá. A Andreia é a minha técnica, que foi formada nas Caldas da Rainha, da Universidade Católica, e o Ricardo Moreira também, está aí o Ricardo Santos, o Ricardo Moreira que está aqui também fez o doutoramento, e o pós-doc também vinha lá das Caldas da Rainha. São algumas das colaborações que eu tenho, e a mensagem final que eu queria, que era a que eu disse logo no início, eu só quero que pensem isso e fiquem com isto. Agora, só ia dizer 2 ou 3 coisas práticas, e era, algum dia destes vamos contactar outra vez pessoas em Portugal que escrevem sobre RNA e tentar fazer uma versão mais atualizada. E também, como vos disseram no início, como a professora Célia vos disse, eu represento aqui a Sociedade Americana de Microbiologia, portanto, qualquer coisa que queiram contactar ou pedir dinheiro para alguma coisa, eu posso... Não é a mim, mas eu posso fazer pressão neles, a dizer, é muito importante, não é? E hoje em dia a gente tem que saber todos os sítios, não é? E ainda agora estamos a tentar... Eles já me deram para um congresso que eu tive em setembro, pagaram um americano para vir cá, dar uma conferência e tal, e eles pagaram tudo, portanto, eu acho que é fazer força. E também para os alunos, hoje em dia a gente pensa que é uma coisa cara, ou é uma coisa... Quer dizer, por $20, que deve ser para aí 18 euros, já se pode ser sócios, alunos, tem acesso a montes de coisas e pronto. Portanto, é só para ver o que é que nós, como portugueses, podemos utilizar e aqueles nos podem ajudar. E pronto, esta é a minha mensagem, estou aberta a perguntas. Muito obrigada pela vossa atenção. Ai, obrigada. Obrigada. Boa tarde, muito obrigada pela fantástica apresentação, foi mesmo muito excelente. Tinha 2 perguntas, como bom português tem sempre 2 perguntas. Ótimo. Não é? Uma era, o que é que se sabe acerca da mobilidade destes pequenos RNAs intercelularmente, ou mesmo em termos de organismos? Por exemplo, a mim interessa-me especialmente o caso das plantas, fala-se que podem ter alguma mobilidade a nível do floema ou a nível do xilema. Exatamente. Tinha curiosidade em saber. Eu ia dizer exatamente que o que se sabe mais em relação à mobilidade é nas plantas. E é um cientista que estava em Estrasburgo e que eu conheço pessoalmente e que agora está na Suíça, que é Olivier Voanet, que já tem ganho vários prémios, e é quem estuda ativamente, e ele vê que, surpreendentemente, são os pequenos RNAs que passam de célula para célula sem problema nenhum e não se sabe bem como. Mas, de facto, em plantas vê-se muito bem. Aliás, como foi descoberto este fenómeno de RNA interferência, foi nas plantas, porque começavam a ver que com o vírus do mosaico de trabalho, as folhinhas que eram atacadas nas plantas estavam todas doentes. Depois da infecção com o vírus, as folhinhas novas começavam a vir, já vinham todas novas e não pareciam nada doentes, parece que tinham sido vacinadas, entre aspas. E há uma passagem dessa informação, e agora se sabe que é a nível dos RNAs mesmo que passam de célula para célula. Agora, como ainda não se sabe. Muito obrigada. A segunda pergunta que tinha era acerca de o que é que se sabe em termos de regulação por ritmos circadianos. Há alguma coisa? Não há? Por exemplo, cá em Portugal, uma das pessoas que trabalha muito com pequenos RNAs e ritmos circadianos é a professora Isabel Palmeirim, que está na Universidade do Algarve. Ela trabalha com biological clocks, portanto, os relógios biológicos, e que, sobretudo embrião de galinha, nesse caso, isto eu estou a falar cá em Portugal, não é? Mas que vê que parte do ciclo é feito por microRNAs e regulado por microRNAs que são expressos periodicamente e que fazem parte desse controlo circadiano.
Com certeza que noutros organismos também. Eu estou a dizer, cá em Portugal, há alguém que eu sei que faz ativamente estudo nesse sentido. Olá. A sala é pequenina, eu ouço bem. A doutora Cecília chamou a sua apresentação O Mundo Novo do RNA. O que é que destas novidades já se ensina em cursos de biologia celular ou biologia molecular? Mesmo até ao nível do liceu, se já se ensina alguma coisa? O que é que já faz parte dos manuais que dão apoio a estas disciplinas? É assim, eu tenho um filho de 16 anos e não... Pelo menos no 11º ano não vejo nada ainda, não é? A nível de certos tipos de pequenos RNAs, como o small, RNAs que existem no nucleolo e que são importantes para o splicing, esses todos aprendem esse tipo. Agora, por exemplo, o que eu não vejo ainda em lado nenhum, se calhar, também não estou a ver todos os livros, mas naqueles que eu tenho olhado, ainda nenhum diz que em micro-organismos, em procariotas, têm caudas poli-A como os eucariotas, ainda não vi dizer, e já é uma coisa que se sabe há muitos anos. Agora, os microRNAs, nomeadamente em publicações médicas, já se fala muito, não é? A nível de liceu, não sei, mas a nível de conhecimento universitário fala-se muito, porque vê-se que coisas tão importantes como certas doenças cardíacas, doenças cancerosas, doenças que são absolutamente controladas por microRNAs e, portanto, está a ter uma divulgação e mais, até já estão a tentar fazer kits de diagnóstico para ver se as pessoas têm a expressão de certos microRNAs ou não têm, ou como é que é, até para ajudar o diagnóstico de certas doenças. Agora, a nível de liceu, eu acho que ainda estão, pelo menos... Se o ensino superior... Pois, ensino superior eu acho, não sei, mas acho que tem que haver novas edições, microRNAs com certeza que já devem dizer alguma coisa, é impossível porque isto tem tido um impacto tão grande, e normalmente os livros têm a tendência, para nós que trabalhamos, muitos de nós trabalhamos com micróbios, têm sempre tendências, tudo o que é eucariotas vem logo mais rápido do que as bactérias, mas eu espero que se não tem já, muito em breve, virá. Muito obrigado. É também por isso que precisamos de brevemente atualizar estes livros todos, não é? E com tantas pessoas de grande qualidade que temos no nosso país, que podem contribuir para rapidamente estarmos ao nível mais avançados de muita gente no estrangeiro, porque no estrangeiro estão sempre a pedir alunos portugueses que acham que são dos melhores na Europa, portanto temos de ter essa noção que somos muito bons. E quando digo somos, estou a falar somos alunos. Faço minhas as palavras da minha colega Marta, de facto foi uma exposição brilhante, muito animada. Pois eu tenho essa característica. Há uma década atrás, talvez, era um tema quente, suponho, o RNA de interferência como terapia génica. Exatamente. Dá a ideia que arrefeceu um pouco. Arrefeceu. Quero explicar um pouco... Eu penso que a razão como arrefeceu é porque uma das dificuldades que está a surgir, para além das muitas dificuldades de poder pôr uma droga comercialmente, às vezes demora 20 anos, não é? Mas com todos os testes clínicos, um dos problemas é exatamente o vetor que leva estes RNAs de interferência, como é que chega a determinadas células. E outro problema é que, no caso dos microRNAs, muitos deles têm mais do que um alvo. E está-se a tentar ver formas em biologia sintética, ver como é que os microRNAs, para poder ir para um determinado alvo, porque senão cai-se outra vez, como hoje em dia, todos os efeitos nefastos da quimioterapia, ou assim, quando se dá uma coisa, quer dizer, cura mas rebenta com não sei quantos a seguir, não é isso? Se um microRNA tem alguns alvos que é bom atacar, pode haver outros que são muito importantes e que não queremos que esses sejam alterados, não é? E acho que é aí que baixou, como dizem muito bem,
embora continue a haver publicações descobrirem que eles são ainda mais importantes e há outros tipos, mas não se ouve, ou pelo menos não tenho ouvido ultimamente, tantas notícias práticas da aplicação deste conhecimento, mas de certo que é uma questão de tempo. No seguimento da do João Paulo, que não tem a ver com terapia génica, porque realmente a terapia génica tem muitas dificuldades inerentes ao veicular a informação para dentro das células, mas se não há nada em perspectiva da utilização de microRNAs no combate à infecção, designadamente de bactérias e de vírus. Porque em vírus é um processo natural. Sim, é um processo natural e é o que, quer dizer, por exemplo, até inicialmente, quando isto surgiram as primeiras ideias, um dos vírus é, por exemplo, a SIDA é um vírus de RNA, não é? E por isso, como esse e muitos outros, seria uma forma alternativa de combater. A nível de bactérias, pensa-se, por exemplo, eu tenho é uma das ideias, de muitas ideias, que se está a tentar. Neste momento no laboratório temos uma colaboração com um grupo em Espanha que estuda a persistência, células de salmonela que persistem e hoje em dia um dos grandes problemas mesmo para ter resistência a antibióticos, etc, sabe-se que matam uma população, mas há sempre umas que não se dividem tão rápido, e essas que persistem conseguem escapar numa fase quase dormente e depois, quando pensa-se que tudo passou, voltam-se a dividir. E então, esse meu colega, o que ele fez foi comparar quais são os RNAs que se exprimem numa fase de persistência versus uma fase ativamente a dividir. E viu que, de facto, há diferenças significativas. E estamos em colaboração a estudar o que é que fazem esses RNAs, que há muitos deles que não sabemos sequer o que é que eles fazem, estamos a tirá-los, a aumentar o seu nível, fazendo, não sei como é que se diz em português, deep sequencing, pronto, sequenciação de todos os RNAs que existem ao mesmo tempo e a sequenciação de todos os RNAs para tentar perceber de que forma e tentar combater exatamente essa persistência, porque há estes RNAs todos que não se conheciam e que estão envolvidos em muitos fenómenos extremamente importantes para combatermos agentes, bactérias patogénicas. Mas, de qualquer forma, os microRNAs numa situação de uma infecção, sim, será sempre um processo algo difícil de implementar? É assim, se for os microRNAs eucariotas a funcionarem como a atacar bactérias, não, porque, quer dizer, as bactérias nem têm microRNAs, não é? As microRNAs existem em eucariotas e não todos. Agora, se for formas de RNAs que se tente atacar as bactérias de outras maneiras, isso será possível, não é? Mas eu vejo mais modificar de dentro para fora alvos das bactérias atacados que depois, por sua vez, façam com que elas não funcionem do que do eucariota a tentar modelar a bactéria. Aproveitava o vazio para perguntar o seguinte: isto que nos apresentou aqui, em termos de diversidade, de formas, de funcionalidades, etc., que aparentemente, da maneira como apresentou, foi razoavelmente inesperado, não é? De acordo com como as coisas estavam a ser conduzidas nas descobertas sucessivas. E eu pergunto, qual vai ser a próxima grande descoberta? O que é que está para vir? Olha, não sei, isto também assusta um bocadinho, assim, não é? Isto assusta tudo um bocadinho, porque é um admirável mundo novo que está debaixo dos nossos olhos e que nós não sonhávamos. A sensação que eu fico daquilo que apresento é que ainda pode haver mais N surpresas. N. Olha, eu vou-lhe só dizer uma, quer dizer, que isto é um bocado assustador e que nem sei o que é que nós havemos de pensar, mas que foi exatamente o Olivier Warnet que disse numa conferência, sem falar em plantas, disse este verão que eu fiquei absolutamente assim pasmada e nem quero pensar muito, faz-me impressão ainda porque não sei o suficiente. Por exemplo, ele disse que analisaram que o leite tem milhares de microRNAs que não conheciam. O leite, nós bebemos.
e que muitos desses são iguais na vaca e nos homens, e que as células mamárias fazem uma seleção de quais são aqueles que saem. Portanto, não saem todos, só saem alguns. Portanto, o leite, quer dizer, isto é absolutamente inacreditável, não é? Portanto, estamos a fazer, sabe Deus, o que é que estamos a fazer quando bebemos leite e de um leite para os outros? Quer dizer, eu nem quero pensar, é melhor não pensar, não é? E quando sabemos que 90% das bactérias que temos na nossa boca não sabemos o que são, porque não são cultiváveis, e que agora sabemos que estão ativamente a transferir material genético, transposões, fagos, não sei o quê, à grande, com coisas imunológicas umas contra as outras, e mais, agora sabe-se que elas até falam umas com as outras, pelo quórum senso, e está tudo à conversa, toma lá este químico, agora dá cá outro, transfere aquilo, ao mesmo tempo micro-RNAs vão pela boca e se o leite tem, sei lá, mais o que é que tem, não é? Eu até fui perguntar, que eu não dei de mamar aos meus filhos e dei-lhes leite em pó, e fui perguntar, e o leite em pó também tem? Porque, quer dizer, não os queria privar de nada. Ele disse, tem, esteja descansada, que o leite em pó tem lá todos. Ai, pronto, obrigada. Também tem os micro-RNAs todos, está tudo lá no pó. E pronto, portanto, isto de facto é muito assustador, o melhor é não pensar muito bem, mas quer dizer, estamos a fazer umas trocas que nós não sonhamos, nem imaginamos. E o que pensamos que é natural ou mais natural, a gente não faz a mínima ideia do que está a fazer. E pronto, ainda bem. Portanto, de facto, nisto eu também acho que o que nos faz perder medo é um bocado este conhecimento também empírico que vem, não é, das pessoas, quer dizer, a gente cada vez sabe mais e as pessoas, quer dizer, antigamente a gente olha o ar, não sabe que há aqui também ar, que temos oxigênio, é melhor irmos andando como os nossos avós, vai tudo dando certo, não é? Mas é fantástico mesmo. Eu também me lembro, a primeira vez que olhei ao microscópio para ver um bocadinho de iogurte, que a pessoa fica toda assustada, quer dizer, aquilo parece minhocas tudo aos saltos lá dentro, não é? E são os bacilos e os lactobacilos, tudo. Eu não quero comer isto, não é? Quando a pessoa olha de uma maneira diferente, é assustador. Daí que não seja a mesma coisa que uma vaca ou cavalo. Mas ele disse que os micro-RNAs eram os mesmos da pessoa, portanto vá lá, ver leite de vaca. Fica tudo em casa. Bem, e o cavalo comia-se muito, muita gente em França, então, não? Mas é bom irmos também empiricamente o que sabemos que faz mal e não faz mal, também já de gerações para trás, não é? Normalmente há uma... Primeiro o empírico e depois o científico. Se não há mais questões, se calhar ficamos por aqui. Mais uma vez. Muito obrigada.